Fala galera, beleza? Antônio por aqui. Hoje a gente começa uma nova série aqui do nosso curso de Rush do zero ao avançado. Se você chegou até aqui, quer dizer que você já avançou bastante aí no conhecimento em Rush. Essa série vai ser a respeito de gerenciamento avançado de memória em Rush. Serão 7 aulas que eu vou trazer para vocês, cobrindo aí Lifetimes, Smart Pointers e Deref Coercion. A ideia aqui é a gente conseguir conectar tudo. Eu vou construir junto com vocês um parser de texto ao longo dessa série. Não é um projeto complexo, a ideia é ser bem simples mesmo, só que tem que ser suficiente aí para a gente forçar o compilador a pensar mais sobre memória. E hoje a gente começa com lifetimes concretos, o que são, por que existem e porque às vezes o compilador precisa da nossa ajuda aí na hora de gerenciar a memória. Então vamos aqui para o terminal que a gente vai começar a aula. Então aqui no terminal eu já vou começar a criar o nosso projetinho. Eu vou chamar esse projeto aqui de Text Parser. Beleza? A gente pode começar criando ele como uma binary crate mesmo, sem muito problema. Vamos acessar ele aqui, né? Text Parser. E agora o que acontece? Eu preciso abrir o meu editor de texto. Você já sabe, eu uso o NVim aqui. A gente sabe que o projeto foi criado aí com Hello World, padrão do Rush mesmo, né? Eu vou ativar aqui o meu Zen Mode pra gente ficar só no centro da tela aqui, ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, imagina que a gente quer uma função simples. Eu quero receber aí 2 palavras dentro dessa função e retornar qual é a maior palavra. Isso eu não quero fazer cópia nenhuma, né, desse valor. Eu quero especificamente retornar a referência da palavra original. Então, como que a gente pode escrever essa função, né? Eu vou começar escrevendo aqui da seguinte forma. A gente vai chamar essa função, sei lá, mais longa. E aí essa função precisa receber, né? Primeiro, um parâmetro. Aqui nesse caso eu não vou usar o tipo string, a gente vai usar o str mesmo. A gente vai receber também a segunda palavra, que também vai ser uma referência, né? Um slice aí de string, ou seja, um str. E a gente vai precisar retornar também um str. Bom, aqui a gente tem a nossa função. Beleza, vamos usar aqui nada muito complexo para fazer esse retorno, né? Então eu pego o tamanho aqui de A, verifico se ele é maior que o tamanho de B, beleza? Não tem complexidade nenhuma nisso aqui. E aí, o que acontece agora? A gente retorna A, né? Se o A for maior que B, ou a gente retorna B, caso contrário. Beleza. O que acontece aqui? Eu já vou abrir aqui o nosso terminal, né, aqui ao lado. E aí o que vai acontecer? Eu já sei que meu Rush Analyzer ali já tá explícito, né, que ele tá dando um erro, né, nesse retorno nosso. Mas eu vou rodar aqui o nosso cargo build pra gente ver com mais clareza o que tá acontecendo. Basicamente, o que ele já tá nos dizendo aqui, né, que ele tá esperando, né, um parâmetro aí nomeado de lifetime, né, ou do ciclo de vida, né. Basicamente, o compilador aqui, ele não sabe, né, se essa referência retornada, ele tá vindo de A, né, nesse caso aqui, ou de B. E esse é o coração do problema aí de lifetime. E se você checar aqui, o próprio compilador, ele já nos dá um help aqui, né? Uma dica do que a gente deveria fazer. Então eu vou explicar para vocês basicamente o porquê que a gente precisa aí, né, especificar a nossa lifetime. Imagine o seguinte, vamos chegar aqui, vamos definir aqui uma variável chamada resultado. Beleza? E aí eu vou criar agora um bloco aqui que ele vai fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui chamada B, e essa variável vai ser uma string de curto, beleza. E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai pegar resultado, né? Ou seja, resultado, a variável que a gente definiu, e a gente vai pegar e vai chamar a nossa função mais longa. Então, eu vou chamar aqui, ó, mais longa, vou passar para dentro de mais longa essa str aqui, né, essa string mais longa, e vou passar B, só que aqui, lembrando, a gente tem que passar como uma referência, né, como um str. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Até então, aqui, não acontece nada. Só que, se eu tentar usar aqui, ó, fora desse bloco, e eu vou até usar esse print que a gente tem aqui já do Hello World. E vou fazer o seguinte, eu vou passar o placeholder aqui e printar resultado. O que rola aqui nesse caso? A variável B, ela está sendo criada aqui dentro desse bloco interno.
E no fim do bloco, obviamente, vocês já sabem que ela está sendo destruída. Se a função mais longa aí retorna uma referência para B, o resultado aponta aí para uma memória que, obviamente, já foi liberada, né? Isso aqui é aquele conceito de use after free. C e C++ acabam deixando você fazer isso, só que aqui no Rush você não vai conseguir. O compilador ele precisa garantir realmente que a referência retornada ela viva pelo menos enquanto quem chamar ela precisar dela. Para garantir isso, a gente precisa forçar ele, né? Ó, essa referência de saída aqui está conectada àquela entrada. Então, como que a gente consegue fazer isso aí? A gente chega aqui dentro da nossa função mais longa e agora entra uma sintaxe que vocês não vão estar tão perdidos assim, porque a gente já utilizou ela dentro de generics, mas aqui vem com um conceito um pouco diferente, né? Mas ainda assim é semelhante. Deixa eu só apagar essa aspas aqui que ele colocou. E aí, o que acontece aqui? Aqui a gente está declarando um parâmetro de lifetime chamado A, beleza? Com essa aspas simples aqui. Então, é exatamente como no generic, só que agora é especificamente só para o tempo de vida. E aí, o que a gente ainda precisa fazer? Aqui dentro do meu parâmetro de A, né, no caso, né, dentro da minha função, eu preciso especificar, né, de onde é essa referência. Então, a gente passa a referência de A também. A mesma coisa acontece para B, beleza? Então, eu preciso passar aqui de onde está vindo essa referência. E agora, no nosso retorno, a mesma coisa. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Ó, aqui no meu parâmetro A, eu estou falando, ó, essa referência vive pelo menos o tempo de A. Mesma coisa para o parâmetro B. Essa referência aqui vive pelo menos o tempo de A. E a mesma coisa para o nosso retorno, que essa referência vive até o tempo de A. E aí a gente pode vir aqui e salvar o nosso código. E agora, o que ele tá falando aqui dentro de B, né? Ó, deixa eu abrir novamente aqui nosso terminal. E aí, se a gente rodar o nosso cargo build, o que vai acontecer agora? Ele tá falando pra gente, ó, o B foi feito borrowed ali, né? Então a gente não consegue utilizá-lo. Isso aqui já é um conceito de use after free que a gente não consegue utilizar. Então como que eu consigo resolver isso aqui, né? Eu vou apagar esse código aqui, que a gente não vai precisar mais dele. Mas agora eu faço o seguinte, eu consigo definir aqui, ó, frase 1. E aí frase 1 eu vou colocar aqui, ó, vou criar um string e vai ser aqui, ó, frase mais longa. Opa. E a mesma coisa a gente vai fazer com a frase 2, só que essa aí vai ser curta no caso, né? Então a gente vem aqui e define ela. E aí nesse caso, frase curta. Perfeito. O que acontece? Agora eu consigo pegar a variável resultado. Opa. E aí a gente vai chamar mais longa passando A e B, lembrando que a gente tem que passar sempre como referência, né? Oh, meu Deus, tô digitando errado. Beleza. Aqui a gente já sabe que não tá tendo erro nenhum, né? no Rush Analyzer. E agora a gente vai fazer o build, né, desse projeto pra gente ver o que acontece. Buildando corretamente, se a gente fizer a execução do nosso parser aqui, ele já colou pra gente o resultado, qual que é a frase mais longa. Então, o que acontece aqui? As duas frases, né? Essas duas frases nossa, elas vivem até o fim aí do nosso main, né? Enquanto o main estiver acontecendo aqui, ela tá vivendo. E no caso, o resultado também. Por quê? Porque resultado também recebe uma referência aí com um parâmetro de lifetime. Então, ele consegue viver, né, por mais tempo. Então, assim, não é uma ordem que a gente tá dando aqui. Para ficar bem mais claro para vocês, entenda que o lifetime que a gente está utilizando aqui de A não é uma ordem que a gente está dando aqui para o compilador, não. Isso basicamente é uma descrição. Tem que ficar bem claro isso para você. E para você entender mais, quando que você não precisa utilizar, né? Ou quando que você não precisa aí de um lifetime explícito. Nem toda função, né? Ela, com referência, por exemplo, ela precisa de um lifetime descritivo, né? Por exemplo, se a gente tiver uma função que só vai contar palavras, né? Vamos chegar aqui e vamos definir uma função aqui, ó. Conta palavras. E aí ela vai receber uma referência também, né? Tipo,
texto, vou colocar texto mesmo. E aí vai ser uma referência aí para um shear. E ela retorna, por exemplo, um useSize. O que acontece aqui? Se a gente retornar texto, e aí eu vou ter que dar um split nesse texto aqui, deixa eu pegar aqui com white space. E aí eu dou um count nele. Pronto. Se a gente pegar essa função aqui, eu não preciso retornar essa função não precisa de um lifetime explícito. Isso porque quando tem uma referência, né, de entrada e uma de saída, aqui o compilador ele consegue assumir que a saída está vindo da entrada. E aí a gente chama esse conceito aqui de lifetime elision. Só que isso aqui é um assunto para uma aula posterior. Por enquanto a regra é simples. Se o compilador reclamar pedindo lifetime, você vai precisar descrever isso para ele. E agora você já sabe como que você escreve isso aí para o compilador, né? Lembrando, não é uma ordem, é só uma descrição. É só para que ele entenda de onde está vindo. Porque se a gente remover, né, essa descrição de lifetime aqui, o compilador acaba não sabendo, né? Ele está recebendo 2 parâmetros aqui dentro dessa função. Ele tem que retornar uma referência, mas e aí? De quem que é essa referência, né? Qual que é o tempo de vida? Qual que é o ciclo de vida dessa referência? Ele não consegue saber e a gente precisa passar isso para o compilador para que ele consiga gerenciar essa memória de forma mais simples, né? Ou de forma mais assertiva. Bom, como de praxe aqui, a gente sempre escreve testes aqui para o nosso código, né? Então acho justo que a gente rapidamente escreva aqui os nossos testes. Como que a gente está avançando aqui com o Rush, você vai esbarrar em alguns conceitos que são sempre um pouco mais diferentes de outras linguagens, né? Provavelmente você vem de Python, por exemplo, até mesmo Golang, você não precisa fazer esse tipo de gerenciamento. Porém, aqui no Rush você vai ter que fazer, não tem jeito, porque o compilador ele não vai conseguir fazer essa dedução para você, beleza? Então vamos carregar aqui o nosso super só para a gente pegar todas as funções que estão aqui dentro do escopo. E aí a gente consegue definir o nosso testezinho aqui. Então, um teste bem simples, né? Então eu vou só garantir aqui que a função consegue retornar a maior palavra. Então, como que vai funcionar aqui? A gente define A, e A, no caso aqui, eu vou definir igual, sei lá, tipo, longa. E aí eu vou definir B, aqui vai ser curta. O que acontece? Longa eu vou ter que deixar mais longa, né? E aí, beleza. Agora a gente consegue fazer o nosso assert aqui. E aí eu vou fazer um assert equal, né? Já chamando de fato, passando aqui A e B. E eu quero garantir aqui que nesse caso, né, mais longa vai ser longa. Show de bola? Então, vamos executar aqui o nosso teste. Beleza. Um teste rodou, um teste executou, sucesso. Bom, resumindo aqui para vocês, né? Lifetime, essa sintaxe aqui, ela dá bastante medo. Às vezes você vê isso aqui em Codebase aí, você não consegue entender por que isso aqui foi criado, né? Essa sintaxe tão verbosa, mas é simples, cara. É só uma anotação aí pra gente poder dizer ao compilador como que essas referências que a gente está utilizando dentro das nossas funções, elas se relacionam no tempo, beleza? E sem uma lifetime descritiva aqui para dentro das nossas funções, o compilador ele não sabe de qual entrada está vindo esse nosso retorno, né? Então a gente acaba tendo um erro aí antes mesmo de executar o nosso código. Lembrando, lifetime não estende a vida dessa referência nossa, beleza? Ela só descreve pelo tempo de vida que ela tem. Isso tem que ficar muito claro, né? E quando a saída e a entrada são óbvias, né? O compilador deduz isso sozinho, que é o caso que aconteceu aqui com contar palavras, onde fica bem óbvio, né? Então, assim, não é que o Rush é mais verboso porque ele quer. Isso aqui já é óbvio, o compilador consegue entender. Nesse caso aqui, ele já não consegue saber. Então, a gente precisa descrever isso para ele. Bom, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre Generic Lifetimes, que basicamente é como que funções genéricas, né, se combinam com lifetimes e quando cada referência aí precisa do seu próprio lifetime.
Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. É isso, espero que você tenha gostado da aula. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!